Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes que eu já trouxe aqui, porque é tão difícil a gente perceber que uma pessoa que a gente quer por perto possa estar nos fazendo mal. Existe um ponto de virada na nossa vida, um instante quase invisível, onde algo dentro de você se quebra de vez. O cansaço de sustentar as aparências, de sorrir enquanto a alma sangra, de continuar sendo útil, tudo dentro de você está em ruínas. E é nesse exato segundo, silencioso e sutil, que germina a semente da transformação. Só que o que ninguém te conta é que essa mudança não vem cercada de abraços, vem cercada de silêncio, afastamentos, decepções e sim, de perdas. A cura não chega com flores, ela chega com afastamentos. Quando você começa a se levantar, você começa a enxergar com mais clareza quem você tem que manter por perto. As conversas antes normais agora soam falsas. Os valores que você oferecia sem hesitar agora se parecem como prisões. Palavras que antes você aceitava como demonstrações de amor, agora revelam a sua essência tóxica. Ao ver com mais nitidez, você reconhece o quanto se negligenciou. E não se trata de substâncias que você ingeriu, mas de padrões que se repetem. Você se acostumou a agradar, a não incomodar, a manter tudo sob controle, mesmo em meio ao caos interno. Esse comportamento sustentava muitos vínculos, porque o seu sofrimento era a base do conforto alheio. A ausência de limites criava uma falsa paz e o teu silêncio organizava o mundo dos outros, até que um dia você acordou, chega pela primeira vez e pronto. Tudo tremeu, parecia um terremoto. Quem dependia do seu sacrifício começou a te chamar de egoísta. Quem sempre te procurava para desabafar se afastou. A família, habituada com a sua obediência, começa a achar que você está estranha. E você está mesmo, mas é uma estranha inteira pela primeira vez. O início da cura tem gosto de desamparo, porque antes de trazer leveza, traz muitas rupturas. Ao começar a dizer o que sente, a se escolher, a se priorizar, quem se alimentava da sua dor vai embora. Alguns se tornam distantes, outros agressivos e alguns somem sem explicação. E a dúvida surge: será que eu estou errada? Não. Você apenas está quebrando o ciclo do autoabandono. Você está rompendo com o hábito de moldar o seu ser para caber nas expectativas dos outros. E isso incomoda, porque a sua transformação escancara o desequilíbrio das relações aí. A sua presença aí consigo mesma é ausência para os outros. É um processo doloroso. Uma parte de você ainda quer pertencer àquele mundo vazio, quer ser aceita, manter os vínculos, mas aqui está a verdade libertadora. Muitos desses laços eram correntes com cara de carinho. O amor que você recebia tinha um preço, a sua obediência. Agora que você começou a se respeitar, a se priorizar e a se posicionar, esse custo se torna impagável. Claro que a solidão bate, não a solidão de estar sozinha ali fisicamente, mas aquela de perceber que você não pertence mais ao que era e ainda não construiu um novo. É um deserto de transição, frio, solitário, mas necessário. É como se você estivesse no casulo, sabe? Você não é mais lagarta, mas ainda não é borboleta. E é aí que você se encontra, porque você não tem vozes externas, não tem máscaras, não tem mais nada. É só você e a sua verdade. É nesse vazio aí que floresce o primeiro amor autêntico, o amor próprio. Não é egoísmo e não é prepotência, é apenas você cuidando de si mesma. É quando você reconhece o próprio valor. É quando você entende que a sua paz vale mais do que convenções, que a sua vida não pode ser hipotecada para manter relações frágeis e muitas vezes tóxicas.
A cura cobra um preço. Você vai perder pessoas, vai decepcionar quem se nutria do seu sofrimento. Você vai ser julgada, mas o que você ganha não tem preço, porque pela primeira vez você para de se abandonar. E quando isso acontece, a magia não vem em forma de euforia, mas de clareza. É uma lucidez que grita que você não pode mais ser quem você foi, que certos lugares não te comportam mais, que o silêncio diante de abusos não pode mais existir. Essa clareza alimenta agora os seus próprios passos como se fosse um farol iluminando o seu caminho. A segunda etapa da cura é cruel. Você já sabe que não quer mais se trair, mas agora você encara o impacto real dessa escolha. As relações começam a desmoronar e talvez pela primeira vez você percebe que aquilo que chamava de amor era dependência mútua, disfarçada, como se fosse uma simbiose parasítica. Aquelas pessoas que juravam estar sempre com você são as primeiras a desaparecer. Não por maldade, mas porque não reconhecem a sua nova versão, aquela que não se oferece em sacrifício. Você virou o jogo. Quem lucrava com as regras antigas não sabe mais jogar. E muitas dessas conexões só existiam porque você se diminuía. Dizia sim quando o corpo implorava por um não, se doava quando já estava em pedaços, silenciava-se por medo de perder, engolia abusos sutis, acreditando que isso era ser amada. Mas isso não é amor, é sobrevivência emocional. E a cura implodiu esse sistema. E é aí que começa o verdadeiro luto. O luto que ninguém percebe, que ninguém valida, mas que rasga como a morte. Você precisa aceitar que muito do que parecia verdadeiro nunca foi verdadeiro. E isso quebra, mas também abre. Onde existia ilusão, agora existe espaço para algo real. Você olha para trás com novos olhos. Aquelas conversas banais soam como chantagem. Conselhos cheios de boas intenções eram mecanismos de controle e a amizade sólida. Uma via de mão única. Você sempre deu, sempre ouviu, sempre acolheu, mas nunca teve nada em troca. E descobrir isso dói. Então você se revolta. Sente raiva do mundo, das pessoas e às vezes de si mesma. Como eu não vi isso antes? Mas a verdade é que você não podia ver. Não tinha as ferramentas para isso. Você fez o que pôde para sobreviver e aceitou qualquer migalha que lembrasse afeto, mesmo que fosse controle. O trauma final não está só no que aconteceu com você, mas no que precisou fazer consigo para suportar. E o que você fez foi se abandonar. Você se adaptou, moldou a sua essência para caber lá. Agora está retirando camada por camada dessas adaptações. E o que sobrou assusta, porque você se sente vulnerável sem as armaduras que te protegiam. E o mais duro é perceber que a versão antiga de você era útil para os outros, mas não para si mesma. Aquela versão existia para servir expectativas. Essa que agora emerge começa a existir por si só. E entre essas duas versões existe um vácuo, um território incerto e obscuro. E é por esse espaço que você vai andar. Sem mapa, tá? Só com a sua intuição. E a sua intuição vai ser o seu guia. Mesmo quando o medo gritar, quando a saudade sufocar, quando a solidão tentar te convencer a voltar. E esse é o grande desafio, não recuar só para não ficar só. Porque sim, é fácil aceitar migalhas quando a gente está morrendo de fome. É fácil abrir mão de si mesma quando o vazio parece insuportável. É assim que muitas mulheres se mantêm em relacionamentos abusivos, onde só dão e não recebem nada em troca. Por isso que a gente fala, pare de aceitar migalhas. Mas é esse buraco aí incerto e que a gente não sabe como que vai seguir. Mas você já caminhou demais para voltar lá atrás no início. No fundo, você sabe disso. Esse é o momento de confiar na dor. Sim, na dor. Porque ela está te mostrando onde mora a ferida.
onde ainda há traição interna, onde você ainda busca validação fora de si, onde ainda você tenta caber onde já não cabe. A dor está te alertando, te empurrando, te obrigando a olhar de frente para o que você sempre evitou. E por isso esse processo é muito solitário. Ninguém sente por você, ninguém pode atravessar esse deserto no seu lugar. Podem te oferecer ombro, mas só você sabe o que está deixando para trás. Só você sente o quanto aquelas relações, por mais disfuncionais que fossem, ofereciam uma falsa sensação de segurança. E o que vem depois é novo, é você. É um novo começo, é onde você constrói vínculos verdadeiros baseados em respeito e não em carência. É quando você chega num momento em que as suas lágrimas não são mais pelos outros, mas por si mesma. Não pelos vínculos rompidos, mas pela versão que você precisou vestir para sustentá-los. O luto mais profundo da cura não é pelos que foram embora, é pelo que você precisou ser para mantê-los. Esse é o luto invisível que eu falei. É aquele que ninguém enxerga, que ninguém pergunta como você está depois de cortar uma relação tóxica. Ninguém organiza despedidas quando você abandona um lugar onde fingia ser quem não era. De fora, parece que você só fez uma escolha, mas por dentro há um bonde em curso. Você não está apenas mudando comportamentos, está enterrando uma identidade inteira construída sobre feridas, sobre carência e sobre medo. Se esse vídeo tocou no fundo da sua alma, compartilha e deixe aqui o seu comentário a respeito de como você se sentiu ao ouvir essas palavras.